A Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Relações com o Poder Legislativo do Estado de São Paulo, tem a honra de recebê-los para o webinar Os Códigos da Persuasão aplicados à negociação, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual e aos participantes e a todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Orlando Correia da Paixão, presidente da Comissão de Relações com o Poder Legislativo do Estado de São Paulo, da OAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Olá, queridos amigos, muito boa noite a você que está aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. É um prazer, mais uma vez, colaborar aqui com o desenvolvimento, com a capacitação pessoal e profissional de todos vocês. Estamos aqui para realizar mais um evento da OAB São Paulo, pelas vias da Comissão de Relações com o Poder Legislativo e todas as outras que nos apoiam, sobretudo a Comissão de Cultura e Eventos. Vamos aqui aguardar breves minutinhos para que outras pessoas possam entrar. E aqui no bate-papo, vocês têm o link para compartilhar com aqueles que não puderam ou se esqueceram de fazer as inscrições. Eu peço que você, neste momento, nesses breves minutos que nós vamos aguardar aqui a entrada de outras pessoas, compartilhem nos grupos que vocês fazem parte, a fim de outras pessoas possam entrar aqui. Eu já vou fazer o mesmo. Copiar aqui, vou colocar em alguns grupos e a gente dará início a esse bate-papo enriquecedor, esse bate-papo que vai trazer luzes para você em várias situações que você enfrenta hoje e sem dúvida nenhuma você vai sair daqui muito melhor do que chegou. Então esteja conosco até o final desta palestra, em nome do presidente Caio da OAB São Paulo, do vice-presidente Ricardo Toledo, e de todos os amigos de Cultura e Eventos, eu dou as boas-vindas, dou a boa noite a você que está aqui conosco, para que permaneçamos juntos neste evento, neste bate-papo. Está aqui, ó, a Fabiana já colocou o link externo aos participantes. Vamos copiar aqui, vamos jogar nos grupos que nós fazemos parte, porque muitas pessoas acabam esquecendo do evento, não fazem as inscrições e aí perdem o pique, né? Segunda-feira, muitas atividades na cabeça para serem solucionadas, muitas questões pendentes, e a gente tem que organizar aqui devagarzinho conforme as necessidades. Quero saudar aqui também o nosso querido conselheiro, que é gestor na CAASP também, Antônio Ricardo Miranda Júnior, grande advogado que nos acompanha aqui, nos saúda com a sua presença ilustre. Obrigado, Ricardo. Já já daremos início, pessoal.
Muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Espero que todos estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Por favor, se o áudio e o som está tudo ok, dê uma boa noite aqui, diga que está ok, por favor. Vamos entrando. Mais uma vez, eu peço que vocês sigam as instruções do pessoal de Cultura e Eventos, que já fez aqui de colocar o nome, marcar presença, para que vocês então garantam os certificados de vocês. Muito boa noite, boa noite. Vamos compartilhando, quem puder, o link da transmissão deste evento ao vivo nos grupos. E para você também que verá essa palestra, essa aula numa outra ocasião, também já te cumprimento antecipadamente e agradeço a sua audiência, a sua sábia decisão de estar conosco aqui para elevar o seu nível de aprendizado, porque não há nada mais importante, né, gente? Será que é bacana persuadir, convencer? Será que é bacana conquistar o sim das pessoas? Será que é bacana ter sucesso em negociações? Será que nós precisamos de negociações na vida? Tudo ok? Será que a gente usa a negociação, a gente usa a persuasão, a gente usa a palavra, o convencimento em algum lugar da nossa vida? Será que isso é importante, não? É importante na vida profissional, é importante na vida pessoal, é importante em qualquer cenário que a gente ocupe. Desde as mais corriqueiras situações, a gente usa a persuasão, a gente usa o convencimento, a gente usa a negociação constantemente. Isso faz parte da nossa vida. Enquanto nós estivermos aqui cumprindo qualquer missão, quer ela que seja, você fará negociações, você falará de forma a persuadir, de forma a conquistar a concordância das pessoas. Então, já dei aqui os devidos recados, já cumprimentei a todos e a todas, em nome do nosso presidente Caio da OAB São Paulo. Este é mais um evento que a gente vem aqui pela Comissão de Relações com o Poder Legislativo. Aqueles que tiverem interesse sobre os temas do Legislativo e outros correlatos, por favor, podem se inscrever na nossa comissão, entrem no site da OAB, tem lá o linkzinho das comissões, e você procura ali Comissão de Relações com o Poder Legislativo do Estado de São Paulo. E aí a gente faz o relacionamento tanto com a Câmara Municipal quanto Legislativo Estadual, né, a Câmara Maior, que é a Assembleia Legislativa, sempre cuidando daquilo que é de interesse da advocacia e também do aperfeiçoamento da cidadania, ao povo, às pessoas. Então, nada mais importante do que termos cada vez mais pessoas munidas desse mistério, dessa vocação de nos ajudar nesse trabalho da comissão. Então, sejam bem-vindos aqueles que tiverem interesse e quiserem participar de mais este projeto de vida. Isso aqui é um projeto de vida, esse é um munus público que todos nós que fazemos parte das comissões da OAB e de todos os outros cargos, né, todos os nossos queridos abnegados advogados e advogadas que fazem esse trabalho essencial, não só para a permanência e cada vez mais o fortalecimento da advocacia, mas sempre em nome daquele que é o nosso destinatário, que é o nosso constituinte, que é o povo, que é o cidadão. Então esse é o objetivo. Eu trago aqui essa palestra, que é uma palestra fruto de um estudo muito grande, que é uma palestra situada na área da comunicação. Eu trabalho muito a comunicação, os comportamentos humanos, trabalho muito a parte da iniciativa, da liderança, e falar sobre persuadir em negociação é muito gostoso, é uma área que eu estudo há muito tempo, já fiz vários trabalhos, treinamentos, cursos que eu aplico na minha mentoria também, que é onde eu trabalho hoje mais profundamente, na mentoria Pense com Precisão, no desenvolvimento de carreira profissional, de advogados e pessoas de outras áreas também. Eu aplico fortemente os códigos da persuasão, porque você que sabe persuadir, você que sabe defender uma ideia numa linha aonde você promova não só ganhos para si, mas também para todos que estejam participando, você sempre vai ter o seu espaço. Eu tenho dito nas minhas palestras que investir em comunicação, investir em oratória, investir em autoconhecimento para você compreender quais são os seus comportamentos, investir
em capacidades e habilidades de persuadir a fim de negociar de maneira que você leve uma pessoa a fazer ou deixar de fazer aquilo que você deseja, não há nada mais importante. Porque, infelizmente, a gente aprende de tudo na faculdade. Nós passamos 5 anos na faculdade de Direito, nós vamos estagiar, nós vamos depois ser trainee de empresas, às vezes, nós vamos continuar ali nas pós-graduações, nos mestrados, em todos os cursos que vêm depois da graduação tradicional, mas a gente não aprende sobre essas coisas. A gente fica regrado naquele quadrante geral do direito, das ciências jurídicas, e hoje, mais do que nunca, o curso de direito, para você que é estudante, que está aqui conosco, ou recentemente foi formado, ou é um jovem advogado, você sabe que o único objetivo das universidades hoje, infelizmente, eu tenho batido nessa tecla, alguns colegas concordam e outros não tanto, tudo bem, mas o grande objetivo hoje é levar o estudante a passar no exame de ordem, algo que deveria ser um acontecimento natural, corriqueiro. Então, foca-se único e exclusivamente em aprovação da ordem e várias outras características para que você seja realmente um profissional de sucesso, para que você seja realmente um profissional qualificado, um profissional que conquiste o seu espaço e seja reconhecido, constitua riqueza. Você não aprende na faculdade. Ah, evidentemente, você pode me dizer, mas não dá para aprender tudo, não dá. Mas muitas coisas a gente já deveria ter avançado. Então, nós precisamos de eventos como esse que a OAB promove, que é um órgão de classe dos mais atuantes, dos que mais investem na sua categoria, de que mais investem nos seus profissionais. Nós precisamos de pessoas investidas nesse tipo de trabalho que eu estou aqui fazendo com vocês, para que a gente amplie a nossa visão, para que a gente possa elevar o nível de consciência que a gente possui sobre nós, sobre aquilo que a gente pretende para a nossa vida, sobre a contribuição que a gente pode entregar ao mundo. Então, tudo que você precisa saber hoje, eu vou entregar para você sobre persuadir, para que você mude a sua mentalidade, para que você eleve o seu nível de consciência sobre o momento de uma negociação. Na faculdade, em lugar nenhum, a gente não aprende isso. O advogado não aprende a precificar o seu trabalho, né? A OAB que faz várias atividades a fim de dar direcionamentos. Na faculdade você não aprende processos de negociação. Na faculdade você não aprende verdadeiramente se comunicar, ser um bom orador, saber quais os comportamentos você deve ter ou deixar de ter. Tudo isso ao longo da vida você está aprendendo. Então, nada mais justo, nada mais importante do que você mergulhar comigo neste momento. Se você decidiu, se você está aqui, se você está investindo o seu tempo aqui conosco, na nossa companhia de todas essas pessoas aqui, você está no melhor lugar que você poderia. Invista no autodesenvolvimento, invista no autoconhecimento, porque é isso que vai te deixar lá no sucesso quando você chegar. É isso que vai fazer você caminhar até lá e vai te promover para que você permaneça. Não são exatamente os títulos que você pendura na parede. São várias outras situações transversais ali que você vai ter que lidar. E uma delas, como eu sempre digo, é saber negociar, é saber persuadir. Como eu disse anteriormente, comunicação, oratória, comportamento. Então são questões ali que você simplesmente adquire com treinamentos, com mentorias, com cursos, você adquire com leituras de livros, adquire na atividade empírica, na prática do dia a dia, e aí você vai se desenvolvendo. E graças a Deus nós temos a OAB, nós temos uma presidência, uma diretoria, um corpo diretivo sério, que sempre está investindo na qualificação dos profissionais. E aqui, você que não é do direito, também vai servir para você. Você que acha que vai utilizar persuasão e negociação somente quando sentar numa mesa de negócio, você está errado. Você negocia sempre. E eu vou discorrer aqui para você. Então preste atenção. Deixa eu preparar o meu board aqui. Vamos lá. Basicamente, convencer pessoas ou persuadi-las deveria ser uma das capacidades mais importantes que qualquer pessoa poderia investir em obter na vida, como eu já dei aqui esse insight anterior. No entanto, infelizmente, poucos se atentam da importância deste tema em todas as áreas que envolvem as nossas vidas. Nós, em todos os setores da vida, nós precisamos negociar.
nós precisamos persuadir, nós precisamos levar uma pessoa a fazer ou deixar de fazer algo que possa importar para nós. Então, levar os outros a tocar o botão do sim, concordando com nossas proposições, pode fazer de uma pessoa de grande sucesso, pode levar uma pessoa a ter grande sucesso da noite para o dia. Isso é muito importante. Então, evidentemente, como tudo na vida, nós possuímos enorme poder de convencimento. Desde que nascemos, às vezes, algumas pessoas já têm esse dom. Algumas pessoas já possuem essa habilidade natural. Algumas pessoas já possuem alguns talentos naturais. Você deve lembrar agora, quando eu digo que já desde que nasceram possuem esse dom, você deve lembrar de alguém que naturalmente consegue as coisas com muito mais facilidade. A pessoa argumenta, a pessoa traz ali os elementos persuasivo, a pessoa tem um certo charme, um certo poder de conquistas dos outros em função das palavras que ela dirige, em função dos comportamentos, em função das posturas. O fato é o seguinte, que todos devemos fazer uma investida na área da negociação, uma investida na área da persuasão, sempre a fim de promover mais habilidades a fim de alcançar o sim. É importante que se diga, todos nós somos negociadores natos. Desde pequenas situações corriqueiras do nosso lar, as soluções quando nós somos chamados a resolver grandes litígios de clientes. Então, deste modo, depois de muita pesquisa e estudos, eu trago aqui para vocês esse breve apresento de tudo aquilo que eu já apanhei sobre negociação e persuasão, para que você então obtenha melhores resultados na sua vida prática, em todas as áreas, desde negociações, desde persuasão na sua casa, no seu lar, com o seu filho, com a sua esposa, até, como eu disse anteriormente, grandes questões complexas dos seus clientes. Então isso é importantíssimo. Evidentemente que aí tem um ponto interessante que eu já passo aqui antes de entrar para vocês no primeiro código da persuasão aplicado à negociação. O foco aqui é aplicar a negociação, aplicar a você ter um bom resultado. Então, eu com esse excerto que eu trouxe, com todo esse estudo que eu criei, com os cursos que eu faço, com os treinamentos, a gente não quer aqui dizer que essa disposição que eu trago, esse regramento que eu trago, ele é um regramento absoluto, fechado. Né? Não vou desmerecer e nem excluir vários outros excelentes estudos, aprendizados, aplicações que tem por aí. Mas eu quero trazer uma ótica aqui um pouco diferenciada para que você compreenda, então, a importância do que isso pode se proporcionar na sua vida, de todos os seus resultados. Então, indo aqui diretamente ao ponto, já feita toda essa introdução, essa apresentação para vocês, eu quero falar do primeiro código da persuasão aplicado à negociação, que é um efeito aqui muito importante que todos nós utilizamos. Nós utilizamos de maneira ativa ou de maneira reativa. Né? Nós utilizamos de maneira consciente ou de maneira inconsciente. Esse primeiro código aplicado à negociação, que é utilizado de modo persuasivo, é o que eu chamo de efeito reciprocidade. Grave bem esse nome. Talvez você já tenha percebido o quanto nós somos solícitos às pessoas que se doam a nós ou nos prestam favores. Todas as vezes que alguém nos faz uma gentileza, posteriormente, de modo inconsciente, muitas vezes, queremos retribuir a pessoa que nos fez determinado favor. Então aqui está o gatilho da reciprocidade dentro dessa ótica da persuasão, para que você então obtenha um resultado positivo numa negociação. Esta é praticamente uma lei universal. Em tudo você encontra. Sempre que uma pessoa promove uma ação positiva a outra, naturalmente você fica com aquela sensação de que em algum momento você vai ter que entregar para ela aquela retribuição. Então, independentemente de língua ou qualquer dificuldade de comunicação, todos sabemos que devemos retribuir o que nos foi oferecido ou feito. Pense nas tantas vezes que nos núcleos de convivência que você faz parte, você foi impelido a fazer algo pelo outro
em função de uma situação obtida anteriormente, em função de um favorecimento que você teve. Portanto, pense comigo, se possui a intenção de obter alguma ação de outra pessoa favorável a você, favorável a uma situação que você queira resolver, primeiro é mais interessante que você faça ou entregue algo que agregue valor a vida do outro, de quem você buscará uma ação favorável. Então, aqui é um ponto importante, né? Quando você já tem essa intenção de trazer um resultado específico para a sua vida, é muito importante você avaliar se naquele cenário onde vai haver a negociação, você já pode entregar algo de muito valor, algo que agregue positivamente na vida do outro, a fim de que já plante essa semente da reciprocidade na mente do outro. Mas um fato a ser observado é que muitas vezes, entre o que foi dado e o que foi recebido, não há simetria, não há similaridade. Um está em clara vantagem às vezes e o outro em desvantagem. Por exemplo, pegue comigo essa situação. Um colega de trabalho oferece uma carona a outro numa determinada ocasião para ir para casa durante o trajeto que normalmente ele faz. Porém, no outro dia, o colega que deu a carona a ele solicita que o seu companheiro mude a sua rota e faça um caminho totalmente diferente, absurdamente fora de mão daquele que normalmente ele faz em função de buscar uma encomenda, de fazer um favor para esse outro. Então veja, o colega que supostamente devia uma carona a este se sente forçado a concordar em quebrar o galho do amigo por conta justamente do quê? Do outro dia que ele teve que ser servido através da ajuda do amigo. Então, claramente não se trata de uma troca ou uma retribuição recíproca, pois agora está diante de um fato que vai lhe gerar grande dor de cabeça, lhe gerou um inconveniente. Mas o que houve antes? Ele houve essa lógica da reciprocidade que ficou plantada, que ficou inserida no contexto, e aí a pessoa ficou nessa suposta obrigação de fazer o quê? Entregar para o outro o mesmo benefício que ele recebeu anteriormente. Mas veja, importante refletirmos quando esse tipo de coisa acontece. Por exemplo, tem pessoas que agem de maneira absurda, causando até abusos aos outros, sob o intuito de agir de maneira recíproca, sob o intuito de receber aquilo que ofereceu. Então, se isso acontecer, deve-se negar a retribuição do favor, mesmo correndo o risco de magoar a outra parte. Você não tem nada a ver com isso, pois se trata de algo que te coloca em extrema desvantagem perante ao outro. Então, grave bem, esse primeiro código da persuasão, ligado aqui, aplicado a negociações, que é o código da reciprocidade, ele pode, sim, verdadeiramente se manifestar de modo benéfico, ou então pode se manifestar de modo onde traga prejuízo para você. Então, cuidado com essa semente de reciprocidade que às vezes você fica carregando, de maneira que, num determinado momento, você vai entregar ao outro aquele benefício que você recebeu, só que você entrega muito mais e se coloca ali em extrema vantagem às vezes. O segundo código da persuasão aplicada à negociação, eu chamo de vantagem aparente. Vem comigo que você vai entender. Esta é uma técnica muito utilizada, por exemplo, na área de vendas, né? Os vendedores são muito bons nisso. Quando o cliente chega a uma loja de eletrônicos para comprar uma determinada TV, por exemplo, ele já vem com aquela imagem, com aquela visão, com aquela situação do que ele vai comprar estabelecida em sua mente. Ele já vem com o orçamento pronto. E aí o vendedor, sabiamente, ele mostra uma TV bem mais cara que aquela que a pessoa poderia comprar, bem mais cara que aquela que a pessoa veio já definida a levar. Então, deste modo, acontece aquilo que chamamos de ancoragem, tá? Essa questão da vantagem aparente, ela tem um link direto com a ancoragem. Houve a ancoragem através do equipamento de maior valor, ele lançou lá para cima um preço, ele saiu fora daquela faixa que o comprador já havia colocado ali na sua mente como uma faixa razoável para que ele levasse o aparelho. Então, ele põe um peso nas costas do cliente, do comprador.
A partir deste momento, quando ele vai ao contato com o equipamento de TV que supostamente veio determinado a buscar, ele sente que fará um excelente negócio. Então ele já tem essa visão de ter ali uma vantagem aparente. Essa ancoragem para um preço maior, tá? Independentemente do valor, ele está preso naquela ancoragem do preço mais alto, aonde ele fica com aquela sensação de que, tá bom, né? Mesmo que ele já veio com aquele pensamento estabelecido de fazer aquela compra dentro daquela margem que já era a estabelecida. Então veja aqui, você tem mais um código da persuasão, que é demonstrar uma vantagem aparente, demonstrar uma vantagem a mais ao cliente, quando ele, por exemplo, vir até você e aí ele te dizer que o seu preço está alto, ele te dizer que você está cobrando muito. Então você mostra para ele a complexidade do trabalho, você traz outros exemplos de trabalho que você cobrou até muito mais caro em função do nível do cliente, você mostra para ele que mesmo assim, ele pensando que está caro, em função da ancoragem de outros trabalhos que você colocou lá em cima, ele vai ter essa visão de parecer que está levando uma vantagem. Então isso é importantíssimo. Se você souber fazer, né, a inserção dentro do contexto com tranquilidade, com objetividade, dando aquela leveza, aquela conotação natural, né, nada de enganar as pessoas, não é disso que se trata. Aqui você vai mostrar mesmo que existe uma vantagem, né, em função de outras coisas muito mais específicas, de maior valor que você fez em razão do que ele quer agora. Então ele vai se sentir numa posição de que, tá bom, isso aí tá bacana, esse preço tá legal. Por quê? Porque você ancorou, você jogou lá em cima e fez com que a cabeça dele se sentisse confortável com aquilo que ele está levando. Então, não é algo real isso, né? Tendo em vista que o objetivo dele já estava traçado. Ele não possui nenhuma vantagem substancial sobre o que ele deseja. É uma vantagem que está apenas na mente. Você fez uma ancoragem, né? Então, esse é um subterfúgio que funciona muito em negociação. Então, nesse tipo de estratégia, corre-se o risco, inclusive, de o cliente se sentir lesado. É por isso que eu falei para você, você tem que saber o contexto ali, você tem que, né, lapidar a coisa e colocar de uma forma natural, pois ele não estava atrás daquilo que lhe foi apresentado. Então ele pode se sentir frustrado, se sentir enganado e resolver não levar, não comprar aquilo que ele estava decidido a levar, né? Mesmo estando decidido, com essa visão ali, com essa ancoragem, com essa vantagem aparente que você colocou, que não é uma vantagem real, ele pode se sentir ofendido e não querer agora negócio mais algum. É preciso ter sutileza e agir com a verdade, sempre com a verdade. Nesta tática, pois o cliente ele não ia fechar aquele negócio, evidentemente, que você mostrou. Então você fez a ancoragem, né, e aí você elevou o padrão na mente dele, de maneira que ele ficou com aquela sensação de que vai realmente fazer um bom negócio. Então, mostra algo de maior valor para dar a impressão de que o que a pessoa já queria está num ótimo preço. Essa é a ideia aqui da vantagem aparente, fazendo a ancoragem de preço. O terceiro código da persuasão aplicado à negociação é o que eu chamo de as duas faces. Isso é muito poderoso também. Bem alinhado com a tática anterior, faz um link, né, com a questão da vantagem aparente, com a questão da ancoragem, né, as duas faces aqui, o terceiro código da persuasão, você vai produzir um efeito de duplo valor. Deixa eu te explicar melhor. Quando uma pessoa quer muito obter algo, mas possui grande habilidade e determinação para levar ao patamar que deseja, custe o que custar, você terá que lhe mostrar que, na verdade, ela terá uma dupla vantagem em aderir à sua proposta. Agora, de que forma você pode mostrar essa condição de maneira clara, leve, sem forçar a barra? Então veja o seguinte, sempre guarde elementos para que você possa, então, deixar de maneira oculta, deixar aquela carta na manga, a fim de que a negociação possa parecer que ele está realmente em vantagem, sempre dentro da verdade daquilo que ele está levando, mas você vai mostrar que ele está numa vantagem. E em muitas situações nós temos margem para fazer isso, né? Lembre de negociações que você já fez, por exemplo.
Nós temos margem para fazer isso. E aí você guarda aquela carta na manga, você deixa ali bem de maneira suave, não apresenta, vai até o final, só no momento correto, só no momento que for necessário, você fará com que automaticamente a outra pessoa perceba uma face que não conhecia e que lhe põe enorme ganho. Então ela vai ter aí uma dupla face, ela vai ver um outro lado que ela não imaginava, de modo que ela vai, no seu subconsciente, ter essa conotação de que, olha, eu estou levando 2 em 1, eu estou levando a mais, eu estou levando o over delivery, eu estou levando uma porção dobrada. Evidentemente que isso vai depender do caso da situação em si. Tudo deve ser observado e colocado no contexto exato necessário, como eu disse anteriormente, sem exageros. Por isso, não há uma regra fechada, mas sim um mar de possibilidades de acordo com a habilidade desenvolvida e explorada para cada um. Mas o ponto a ser ressaltado aqui, faz o parênteses, é que nenhuma negociação lança-se todas as cartas até que o jogo seja finalmente encerrado. Não se esqueça, negociações somente se encerram com as partes satisfeitas. Portanto, perceba que nunca você deve obter ou querer levar uma vantagem em detrimento de outra parte. Isso, antes de mais nada, é uma ação absolutamente antiética. Eu vou passar agora para o quarto código da persuasão aplicado à negociação. Se você percebeu o que eu estou te falando aqui, eu não estou trazendo um escopo para você usar no mundo empresarial. Eu não estou trazendo um escopo para você utilizar aqui em apenas situações profissionais. Você utiliza na sua vida pessoal, você utiliza em situações corriqueiras do dia a dia, de modo que isso, se bem aplicado, né, você tem que conhecer o contexto com antecedência e, se bem aplicado, evidentemente vai gerar grandes recompensas para você nas negociações que você trabalha. Quarto código. Vamos lá, quarto código da persuasão, que é aqui aplicado à negociação. É aquele que eu chamo cumprindo compromissos, cumprindo acordos e cumprindo compromissos. Esse é o quarto código da persuasão aplicados à negociação. Veja, as pessoas tendem a cumprir com aquilo que falam, pensam e assumem. Este é um efeito psicológico que todos somos levados a sustentar. Os desvios decorrentes de falhas de caráter não são a regra que as pessoas têm na sua vida. A sociedade sustenta em sua evolução o cumprimento daquilo que eles condicionam. Se fosse o contrário, imagina como nós estaríamos. Nós estaríamos num verdadeiro caos, numa verdadeira terra sem lei. Então, mas as pessoas cumprem, a regra é cumprirem os seus acordos. Falando-se em negociação, nada mais importante do que cumprir aquilo que fala e acorda entre indivíduos. Nada mais importante. Nisto está a sua reputação, a sua dignidade. Isso constitui um fortalecimento do seu caráter, aumento da credibilidade para convencer uma pessoa a adotar atitudes e posturas a seu favor. Quando você age dessa maneira, as pessoas tendem a já dar um crédito muito maior para você. Indivíduos que possuem histórico de boa conduta e retidão no cumprimento dos seus compromissos carregam maior credibilidade. Então você sabe, as pessoas sabem, todos nós nos conhecemos, nós temos informações. Então aqueles que carregam um histórico de cumprimento de compromissos, de boa reputação, ele já vai sair vantagem numa negociação. Então cumprir acordos, cumprir compromissos é o básico. Só que você tem que fazer isso com direcionamento, você tem que fazer isso de modo intencional. Ninguém quer fechar acordo ou negócio ou ser próximo de quem não cumpre os seus compromissos. Isso denigre profundamente a imagem da pessoa que faz esse tipo de coisa. Portanto, o fator determinante no cumprimento do que fala é ter coerência. Todos nós somos frequentemente observados e aferidos para que sejamos julgados pelos outros em função do que pensamos, falamos e fazemos. É preciso ter coerência nas nossas ações. Aquilo que você pensa, aquilo que você fala e aquilo que você faz, os seus comportamentos. Como eu disse, não há nada mais importante do que você investir na sua comunicação, na sua oratória, na sua forma comportamental, nas suas posturas,
naquilo que você faz ou deixa de fazer. Por quê? Porque todos nós estamos sendo observados se essas ações são coerentes com aquilo que a gente defende. Esta nada mais é do que uma regra básica da vida, que em situações de negociações ou convencimento de outras pessoas são trazidas à tona. Comece, por exemplo, a prestar atenção nos seus próprios atos e das pessoas que estão ao seu redor, no seu núcleo de convivência, relacionamentos, família, trabalho, vida acadêmica, a coerência nas palavras delas, nos atos, bem como nos seus, naqueles que estão próximos a você. Isto vai lhe trazer grandes vantagens em situações, essa ação coerente. Portanto, se assumir um compromisso, haja coerentemente com o que acordou, cumprindo fielmente as expectativas que os outros esperavam. Tá? Foi um compromisso, foi um acordo. Então, nada mais justo do que cumprir. Não tem aquele negócio de fazer mais nem fazer menos. Não tem aquele negócio de, vou dar um jeitinho. Cumpra exatamente. Desapontar uma pessoa que conta com o cumprimento de um compromisso assumido pode lhe custar anos e anos de imagem e honra manchada. Isso é terrível para a vida de todos nós. Imagina o profissional do direito, que é o nosso foco aqui da palestra. Imagina um advogado, imagina uma advogada, imagina uma pessoa que está no âmbito ali corporativo, por exemplo, que tem a fama de não cumprir os seus acordos ou os seus compromissos. Como é que fica? Entregue ou faça exatamente o que prometeu. Nunca fale em praticar o que disse que praticaria. Só uma advertência aqui para a gente ir para o quinto código da persuasão. Cuidado para não se comprometer além daquilo que você ajustou com as outras pessoas. Isso pode trazer problema. Às vezes a pessoa fica empolgada, às vezes a pessoa fica ali emocionada e assume coisas que depois não cumpre. Isso é terrível. Querer impressionar as pessoas no momento de um fechamento de uma negociação é uma das maiores ciladas que eu já vi várias pessoas entrarem. E aí depois do outro dia, não, olha, aquele ponto lá, sabe como é que é, né? Vamos fazer aqui um ajuste, vamos ver direitinho, porque naquele momento ali eu entendi. Não, entendeu nada. O que você entendeu está no papel. Se está no papel, tem que cumprir. Entendeu? Então esse quarto código da persuasão é importantíssimo, que é cumprir acordos, cumprir compromissos. Isso é fundamental para qualquer um de nós, tenha plena certeza disso. Tá? O quinto código da persuasão aplicado à negociação aqui, eu chamo de efeito segue o líder. Tá? Você já vai compreender aqui, é uma brincadeira, é uma forma mais descontraída de dizer, você vai compreender perfeitamente. Parece até meio estranho esse título, né? Mas veja o seguinte, muitas pessoas ou empresas ficam querendo inventar a roda novamente, querer descobrir algo que seja disruptivo, algo fora de série. As pessoas não querem fazer o básico, querem de novo inventar a lâmpada. Então, em alguns momentos, na verdade, os maiores construtores de negócios revolucionários fizeram uma única coisa. Eles estavam atentos ao que acontecia no momento, eles estavam atentos aonde estava a atenção das pessoas, eles estavam atentos aonde a energia daquele movimento, na situação atual que eles viviam, estava direcionando. Significa dizer, presta atenção que o efeito segue líder, aqui você vai fazer o link agora. Significa dizer que as pessoas tendem a acompanhar aquilo que está dando certo, ou se direcionar para onde a maioria está indo. O efeito segue o líder, tá? Ninguém quer perder tempo e energia com algo que já está disponível, consolidado, algo que está fácil de obter, algo que não tem erro. Por isso que elas apenas seguem o movimento para ter a vida facilitada e não errar. Por isso que é o efeito segue o líder. Sendo assim, falando de negociação e persuasão, que é o nosso foco aqui, você deve trazer ao jogo aquelas situações, né, de acordo com o jogo que você está jogando. Veja, uma negociação você tem que ficar ligado nos movimentos que estão sendo feitos. Para você já, na sua mente, um bom negociador, ele sabe os momentos onde ele vai utilizar as cartas corretas, onde ele vai abrir mão de algumas coisas, onde ele vai acelerar, onde ele vai retroagir, onde ele vai blefar, ele sabe muito bem. Então, de acordo com os repertórios e os cenários onde a maioria das pessoas está,
sobre determinado tema ou assunto, você tem que saber utilizar as armas que você utiliza na manga, aquilo que você tem para o momento. Então, quando você mostra fatos concretos, por exemplo, de como algumas pessoas ou setores estão decidindo sobre aqueles temas que estão sendo discutidos, surge na cabeça do seu interlocutor, do negociador, da outra parte, uma clareza imensa em relação àquilo que ela deseja obter. Ela já está formando na mente dela aquela visão do benefício que ela vai obter por conta das situações que você mostrou, onde outras pessoas também foram beneficiadas. Pense, por exemplo, em ações trabalhistas, né? Você tem aquelas ações lá das empresas, às vezes múltiplas ações. O que acontece? A empresa mostra através do seu advogado, através do patrono dela, ou o juiz mesmo, ou as decisões mostram que ali já tem um sentido de decisões aonde fica dentro daqueles parâmetros. Então o que acontece? O que a pessoa faz? A pessoa olha para aquilo, ela vai falar, não, eu não posso perder, eu tenho que ficar no mínimo dentro desses patamares que estão aí. Então por isso que ela vai seguir o líder, ela vai seguir aquilo que está acontecendo, ela vai seguir as tendências, né? Quando você traz isso à tona, isso entra como uma flecha na mente da pessoa. Isso entra como uma flecha no coração dela. É como se você dissesse para ela, ó, somente você vai ficar de fora se você não for nesse jogo, hein? Então entra logo aí, negocia, aperta o botão do sim, já coloca a sua assinatura, já concorda com essas cláusulas, tá? Porque senão você vai de repente perder essa oportunidade. Então surge na pessoa, surge na outra parte um senso de urgência. Ela fica com a sensação de que ela não pode perder mais tempo. Consequentemente, a tomada de decisão também ganhará um senso de urgência. Pois o fato persuasivo que você trouxe ali quer mostrar outras pessoas que já tiveram aquela vitória, outras situações que já ocorreram naquele mesmo sentido, vai fazer com que ela rapidamente queira acordar, queira assumir aqueles compromissos para ficar minimamente naquele patamar. Então ativa no sistema psicológico de qualquer um senso de urgência de que, olha, no mínimo eu tenho que obter isso, eu não posso ficar fora disso. Por isso que você, diante de uma negociação complexa, você tem que ter argumentações boas em relação ao que tem acontecido sobre aquilo. Você tem que ter fatos concretos, você tem que saber dosar, você tem que saber conduzir, alinhar conforme o andamento da conversa, porque isso aqui define o jogo totalmente. E aí, meus amigos, quando a pessoa introjeta isso, quando ela degusta, que ela sente o gostinho, ela mesmo se convence. Surge aquilo que eu chamo de convencimento próprio. A pessoa, ela facilita totalmente o seu trabalho. Por quê? Porque já entrou na mente dela rasgando aquilo ali e ela já está com a sensação de que, olha, eu não posso de forma alguma abrir mão de no mínimo isso. Então você já colocou o parâmetro, você já deu o patamar para ela. Então tenha essa clareza. Trazer cases de outras pessoas com fotos, com depoimentos, às vezes até vídeo, você acelera o tempo de decisão da outra parte, você não sabe como. Aquele senso de urgência. Ela tem, inclusive, de outro lado, né, é tudo fator psicológico aqui, né, entra na mente da pessoa, isso rasgando, ela tem uma sensação de alívio. Porque, por exemplo, se ela errar, ela não vai errar sozinha. Já tem outras pessoas naquela situação. Então ela fala, ó, minimamente eu estou tomando uma decisão, estou fazendo uma escolha, mas já tem outras pessoas comigo. Eu não estou abandonada. Eu não estou sozinha nessa via que eu peguei aqui. Esse fenômeno de seguir a maioria é algo histórico da vida humana. Isso ocorre há tempos e tempos, desde que a humanidade é a humanidade. Então basta fazermos uma rápida pesquisa, por exemplo, em várias histórias, vários fenômenos que ocorreram ao longo da vida, você vai ver que eles ocorreram em função de que os partícipes, as pessoas que estavam envolvidas naquele momento, seguiram a tendência daquilo que estava acontecendo. Hoje, por exemplo, não é assim?
Veja as revoluções industriais que nós tivemos, veja a revolução tecnológica, tudo aponta para uma tendência e todo mundo vai buscando se alinhar com aquela tendência para não ficar fora ou se errar, errar junto com a maioria. Então, se você trouxer essa visão para que a pessoa tenha essa interferência no seu livre-arbítrio, no seu poder de escolha, em função daquilo que está acontecendo, você já vai sair também com grande vantagem. Esse efeito segue o líder é um efeito persuasivo poderosíssimo. Quem utiliza isso com maestria sempre consegue bons resultados. O sexto código da persuasão, eu tenho muita coisa para falar, eu quero acelerar aqui para não ficar muito alongada essa palestra. Mas o sexto código da persuasão é aquilo que eu chamo de efeito espelho. Preste bem atenção, pessoal. Neste ponto, vamos tratar do sentimento que todos temos quando nos identificamos com o interlocutor, de modo a nos tornarmos bastante semelhantes. Ó, efeito espelho, hein? Surge algo próximo ou em comum entre duas pessoas e naturalmente elas parecem-se. Elas têm uma proximidade natural. Tem aquela conotação de que elas já se conheciam. Quem de nós nunca passou por isso, por exemplo? A questão aqui é a seguinte: às vezes isso pode ocorrer por acaso do destino, por afinidade verdadeira, um gosto particular que conecta com o gosto do outro, ou por uma peça de ficção de modo forçado. Então avalie, diante de uma negociação importante, um dos partícipes resolve buscar entender ou descobrir sobre as particularidades da outra parte, para então jogar com isso a seu favor, provocando um ar de espontaneidade na situação para que a semelhança se entreponha nas tratativas. E assim ele tem a vantagem sobre o outro. Por quê? Porque quando você demonstra uma proximidade, quando você demonstra ter pontos comuns com o outro, você naturalmente se coloca do lado dele. Você não está mais na posição adversa. Você não está mais na posição de choque. Você não está mais na posição de oponente. Quando você conecta situações, crianças que estudam juntas, né, que frequentam o mesmo clube, situações onde vocês já passaram por um professor que é querido do seu oponente, você já fica lado a lado com ele. Então isso já traz uma proximidade, esse efeito espelho, né, que já dá essa aparência em comum, já traz essa proximidade que, se você souber trabalhar isso, também vai trazer vantagem. Claro, evidentemente, trata-se de uma tática ardilosa, às vezes, que algumas pessoas se utilizam de má intenção. Elas criam uma situação toda simplesmente para levar vantagem. Entretanto, para efeitos dos nossos estudos aqui, né, a questão didática que eu tenho que passar para vocês, nós precisamos ter em mente que essas coisas ocorrem fartamente. E você precisa se precaver sobre as várias vertentes que isso pode englobar numa negociação e num processo de persuasão. Porque isso ocorre subliminarmente. Isso ocorre de modo inconsciente. Né? Sem perceber, sem se atentar, você já entrou nessa história. Então, cuidado com essa questão do efeito espelho. Né? Ou você usando, né, de maneira demasiada, ou sendo usado por outra pessoa contra você também num processo de negociação. Então, seria como uma das pessoas envolvidas na negociação se enxergasse, né, ela se visse nas particularidades que o outro trouxe para o jogo. Ele traz exemplos, ele faz suposições, e aí você se deixa levar por isso. Você perde o foco do negócio. Você sai da questão principal e fica aqui nas adjacências. Quando você vê, você já perdeu o foco, o rumo da negociação. Esta é a pegadinha que faz a balança pesar mais para um lado do que para o outro. Sensação de amizade em uma negociação pode caracterizar a perda da direção daquilo que importa, como eu já disse. Né? Não deixe a emoção tomar conta do jogo, porque isso normalmente acaba saindo bastante caro. Nós estamos falando aqui essencialmente nesse ponto de negociações profissionais.
Esse efeito espelho, por exemplo, são usados, né? Essas situações são usadas em grandes negociações, negociações vultosas. As pessoas vão lá se conectar, né? Eu acho que você até já ouviu dizer por alguns players que trabalham em grandes estruturas corporativas que os maiores negócios que eles já fecharam foi no clube no fim de semana, foi numa partida de tênis, foi lá na competição de natação do filho, onde o filho daquele alvo que ele tem também está no mesmo clube. Então são essas situações que o colocam ali de oponente a parceiros, a partícipes de maneira lateral, se igualitando e às vezes até confundindo os papéis, onde a pessoa acaba sendo levada a não fazer uma negociação da maneira que ela gostaria. Sétimo, código da persuasão aplicado à negociação. Eu estou falando muito rápido aqui, essa palestra vai ficar gravada e depois você pode rever, você pode pegar alguns pontos específicos que de repente você possa ficar com dúvidas, tá? Mas eu preciso passar todo esse material para você. E é um material complexo, é um material que eu aplico no treinamento durante um dia inteiro, durante vários dias divididos, e aqui eu tenho que entregar para você o máximo possível para que você saia fortalecido com esses códigos da persuasão aplicados à negociação. O sétimo código, eu chamo ele do seguinte: seja atrativo. Quando você, por exemplo, desejar obter a confiança de quem quer que seja, a melhor maneira de iniciar este processo é buscando formas de se mostrar atraente ou atrativo para essa pessoa. É aquele charme, aquela situação de proximidade. Mas como ocorre isso? Queremos sempre ao nosso lado, preste atenção, pessoas que nos possam ser úteis, tá? Como que você vai ser atrativo? Como que você vai ser atraente? Nós sempre queremos obter ao nosso lado pessoas que possam ser úteis, pessoas que possam nos servir, que possam nos agregar valor. Então, compreenda o seguinte: ao realizar ações demonstrando que você pode ser útil ao outro, isso faz com que você se torne uma pessoa atrativa. A pessoa não olha para você mais como qualquer um. A pessoa não olha para você mais de qualquer forma. Uma pessoa que pode agregar valor, mesmo que nada diretamente ganhe por isso, ela é muito considerada pelos outros. Costumo dizer o seguinte nas palestras que eu realizo. Antes de mais nada, né? Seja antes de mais nada interessante para depois você ser interesseiro. E como que você pode se parecer, se mostrar verdadeiramente para outra pessoa interessante, a não ser servindo-a, a não ser agregando valor a ela? Isso é um código poderosíssimo em negociação. Primeiro você se tornar atraente e atrativo, primeiro você se tornar interessante, para depois você ser uma pessoa interesseira e avançar naquilo que você deseja. Você, como eu, já cansou de ver pessoas que querem saber no que o outro pode lhe servir e pouco importa em servi-lo também. Infelizmente, essas são as pessoas que mais perdem oportunidades de criar grandes negócios, de fazer boas parcerias, de fazer bons relacionamentos, de obter resultados magníficos, justamente em função de enxergar apenas o que o outro pode lhe entregar. Isso é uma tolice imensa. Negociações e relacionamentos são naufragados constantemente por esse tipo de comportamento. Então, até Jesus dizia isso, isso é bíblico, né? Melhor dar do que receber. Então, quando você agrega valor, quando você dá alguma coisa, quando você se mostra útil, quando você se mostra uma pessoa que vai proporcionar um bem-estar, seja qual for ao outro, evidentemente é um comportamento que já te coloca em vantagem. Então procure, antes de qualquer coisa, numa negociação, antes de ser interesseiro, como eu disse, se colocar como uma pessoa interessante. Interessante para quê? Interessante para o outro. Interessante para quem está do outro lado da mesa. Interessante para quem é seu oponente. Se quer se aproximar de uma pessoa verdadeiramente, de modo leal, sem fingimentos, sem nenhuma descaração, sem nenhuma falcatrua, se concentre em identificar oportunidades de ser útil a ela. Se concentre em olhar para ela, olhar para o negócio dela, olhar para aquela situação que você está envolvida e se perguntar: no que eu posso servi-lo?
No que eu posso servi-la? No que eu posso ser útil? Isso pode lhe proporcionar também, da mesma forma, extrema vantagem. Vamos então para o oitavo código da persuasão aplicado à negociação. Isso aqui também é muito importante e é bastante utilizado, que eu chamo de aproximação por afeição. Olha só, na utilização da afeição em uma negociação, o processo de convencimento de outras pessoas, o desafio é fazer com que a outra parte veja e sinta que vocês se parecem. Qual é a afinidade? Possuem afeição por algo. Temos muito mais facilidade em fechar negócios com pessoas que, de uma outra forma, elas podem se conectar com a gente fora daquilo que nós vamos ali discutir, fora daquilo que nós vamos negociar. Essa aproximação por afeição, esse oitavo código da persuasão, ele tem também uma grande conexão com o código espelho. Não sei se você lembra o que eu disse anteriormente. Um processo de persuasão, pessoal, se torna bastante facilitado quando estamos diante de uma pessoa que nos toca pela afeição. Agora, a pergunta é a seguinte: o que nós devemos nos perguntar? Como produzir afeição perante outra pessoa a fim de convencê-la, a fim de que ela faça algo conforme nós desejamos? Tudo se inicia através de uma boa e desinteressada conversa, que é comunicação pura. Busca-se então, nessa conversa que você vai ter com outra pessoa, identificar pontos em comum. Se não com antecedência, se possível, procura-se obter informações interessantes sobre o interlocutor. De repente, sem saberem, vocês possuem mesmo alguns pontos em comum. E aí a gente tem as redes sociais, e a gente tem LinkedIn, e você tem várias fontes. Algumas pessoas têm site pessoal, para você identificar esses pontos de conexão que possam trazer afinidade, possam realizar afeição quando vocês estiverem ali no momento decisivo da sua negociação. O que jamais se indica é a busca forçada por pontos de conexão. É a mesma coisa lá atrás do efeito espelho. Isso pode colocar tudo por água abaixo. Ainda mais se a outra parte perceber que a situação está sendo absurdamente forçada e tem o único objetivo de levar vantagem. Faça perguntas abertas para obter informações, né? Pergunte, por exemplo, que time que você gosta Você gosta de jogar futebol? Você acompanha algum time? Então você vai cavando ali, vai imaginando, você cria um roteirinho e vai observando. Por exemplo, o modo dessa pessoa se vestir, as posturas que ela tem, e dali você vai pensando coisas que vão fazer com que você crie afinidade, que você coloque pontos de afeição junto ali da negociação sem que a pessoa perceba. Então fique atento, por exemplo, para onde estão sendo dirigidos os olhares da conversa. Se aquilo que você falou, você cita futebol, você cita política, o olhar dessa pessoa é um olhar onde ela se aproxima de você ou se afasta? Ela se distancia, faz aquele olhar distante, ela sai do foco daquela conversa? Então você tem que perceber e conduzir para criar então pontos de afeição, criar afinidade entre vocês. De repente ele já fala de uma situação que ele viveu, e tal, política isso e aquilo, aí puxa algo lá atrás que você já traz para hoje e cria essa afinidade, cria essa identificação e faz ali a proximidade se estabelecer de maneira natural. Então perceba quais os hobbies a outra parte possui, lugares que ela costuma frequentar, por exemplo. Você vai conversando, como eu disse aqui, você vai fazendo perguntas abertas, né? Existem várias possibilidades de você estabelecer conexão. Evidentemente eu não posso aqui, eu tenho aqui um material riquíssimo, mas eu não posso, não tem como um treinamento dessa magnitude ser colocado aqui em 1 hora e meia de aula, né? Mas perceba a pessoa como se você estivesse olhando para o espelho e tente fazer gestos, posturas, né? É aquela situação do rapport, você vai imitar ali naturalmente as posturas e vai criando afinidade corporal, posturas físicas com a pessoa. Tudo isso
faz com que você se aproxime. A ideia aqui é estabelecer um relacionamento. A ideia é se aproximar da outra pessoa naturalmente, criar elos naturais de proximidade. Claro, cuidado para não parecer uma situação até ridícula, né? Tudo tem que fluir de modo natural. Seja sutil, seja discreto, tome cuidado. Os outros percebem quando você está forçando. Você sabe muito bem quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa começa aquela forçação de barra para se aproximar de você, para parecer íntimo de você. Isso é terrível. Outro fator que eu gosto de citar também, que me veio agora, é procurar estabelecer um fluxo de diálogo, sempre trazendo à conversa datas e momentos importantes do país, né, festividades, ou algo da outra parte que você saiba que foi importante para ela. Né? Se tratando então de persuadir as pessoas, principalmente quando você está num processo de negociação, um simples detalhe pode lhe entregar muito mais do que você poderia esperar, então fique atento. Aqui você tem que ficar ligado, né? Esse código 8 aqui, que se conecta muito bem com o espelho, que é a aproximação por afeição, isso pode realmente te dar muitos bons resultados. Mas você, antes de qualquer coisa, você tem que ter habilidade, porque senão, num piscar de olhos, você põe tudo a perder. Oitavo código da persuasão, que eu quero discorrer para vocês aqui, que é o código da autoridade. Autoridade, esse código é poderosíssimo. Alguns têm, outros não têm, alguns forjam, alguns simulam, mas tudo bem. É do jogo. É do jogo, é o jogo de xadrez. Negociação, como eu disse aqui anteriormente, é do jogo, perfeito? Nono código da persuasão, autoridade. Tá? Muitas vezes você não precisa, de modo concreto, ser ou possuir a autoridade que os outros enxergam e esperam de você. Afinal de contas, ninguém é responsável pelas conclusões e percepções que os outros tiram de ti. O que os outros veem, sentem, percebem, não está sob seu controle. Então, às vezes, a pessoa pensa uma coisa de você, é problema dela. Ela percebeu, ela sentiu. Portanto, use e abuse de todas as possibilidades que você possui para reforçar que possui muita autoridade sobre o que estão tratando. Saque todas as suas credenciais e coloque sobre a mesa para demonstrar que você possui credibilidade sobre o assunto. Isso é um código da persuasão poderosíssimo. Quando a imagem de autoridade sobre uma questão está bem sedimentada, poucas pessoas vão pagar para ver. Sentem receio de se passarem por tolas em confrontar alguém perito em alguma área. Veja, você confronta alguém que está demonstrando ser perito numa área? Você confronta alguém que está demonstrando ser altíssima autoridade num determinado assunto? Não. Você apenas ali concorda. Se você discordar, você vai depois pesquisar, vai pensar melhor, mas você não vai confrontar. Você faz alguma colocação, você faz um comentário. Então aqui, o código da autoridade é poderosíssimo. Se você souber utilizar, né? É evidente que não se trata de enganar as pessoas mentindo, gente, ou criando factoides, né? Como eu disse anteriormente. Né? Aqui eu estou falando apenas de reforçar a autoridade que você possui. Naturalmente, todos nós gostamos de estar diante de uma pessoa que possui autoridade sobre o assunto que está tratando. Você não quer, evidentemente, num processo de negociação, ficar conversando ali à mercê de quem está demonstrando que não sabe o que está dizendo, que não possui grande relevância, que não possui uma história sobre aquele tema. Então veja, cuidado apenas para não fazer com que como programas, por exemplo, de televisão e essas peças publicitárias que criam essas campanhas fantasiosas, demonstrando autoridade apenas para vender, demonstrando autoridade apenas para fazer a cabeça das pessoas e levar elas para um sentido o qual não seja tão ético, né? Não seja tão legal, não seja tão inteligente sob o ponto de vista ali de ludibriar as pessoas. Então, utilize a autoridade que você possui. Isso é poderosíssimo. Eu tenho vários exemplos aqui
mas eu vou pular mais uma vez porque eu quero passar essa introdução de códigos, né? Depois eu até disponibilizo o material. O 10º código da persuasão é o sentimento da escassez. Eu vou tentar acelerar também aqui, que eu não quero pegar muito, que eu estou vendo. Tá? Então vamos lá, sentimento de escassez, 10º código da persuasão. Tá? Nós, seres humanos, nós queremos o tempo inteiro, né, se sentir acolhidos, nós queremos se sentir pertencentes a um determinado grupo, a uma determinada comunidade. Nós queremos, na verdade, nos sentirmos perante outras pessoas importantes. Então você vai entender o que eu estou dizendo aqui já já em relação a esse sentimento de escassez que é o código 10. Isso faz com que, diante de uma perda iminente de uma oportunidade, numa mesa de negociação, numa decisão que você tem que tomar, mesmo sabendo que não é a mais acertada às vezes, não é a mais indicada, apenas para não ser excluída de um determinado grupo, comunidade, apenas para não ficar de fora, esta pessoa concorda com você. Então, esse sentimento de escassez traz essa urgência, tá? É um dos argumentos mais experimentados, por exemplo, na esfera do marketing. Muitas campanhas se utilizam profundamente disso. A gente vê em todos os lugares, direto, né? Aquilo que está ficando escasso, né, tem aquela sensação de escassez, aquilo que está pendente no mercado, por exemplo, requer uma decisão urgente. Se tem fartura, se tem sobra, como é que a gente age? A gente deixa para depois. Ah, amanhã eu decido, amanhã eu vejo, amanhã eu busco mais um, ainda tem bastante lá. Esta lógica percorre desde a escassez de recursos naturais, por exemplo, como água, né? Quantas vezes nós tivemos racionamentos de água no nosso país, nós tivemos em São Paulo, quantas vezes? Né? Então as pessoas têm aquele sentimento de perda, aquele sentimento de falta, elas tomam decisões, né? Agora, por exemplo, na pandemia, com o fechamento de mercados, fechamento de comércio, muitas pessoas, aquela loucura de escassez, de falta, aquela sensação de que vai ficar sem. O que elas fizeram? Correram lá para comprar tudo, né? Então isso vai de recursos naturais, por exemplo, como água, a itens de higiene e limpeza para o lar, numa situação como eu acabei de dizer agora, que tem ocorrido na pandemia em alguns lugares que fecham, as pessoas ficam apavoradas. Então significa dizer, pessoal, que não existe uma escala tão clara do que ou onde pode ser aplicado esse script da escassez, esse gatilho da escassez. Cada situação requer uma peculiar observação. Você tem que entender o que está acontecendo e aí você aplica a escassez ou não dentro daquele contexto. Muitas vezes as pessoas, pelo fator escassez, são compelidas, na maioria das vezes inconscientemente, a cederem ou comprarem muito mais do que precisam para o seu consumo em função de não ficar de fora. Só de ter esse receio, as pessoas já tomam essa decisão equivocada. Por que eu falo aqui inconscientemente? Eu já repeti algumas vezes, né? Isso é comportamento humano. E o comportamento humano age 95% de tudo que a gente faz de maneira inconsciente, age no modo automático. E diante de uma escassez iminente, aí sim o inconsciente acelera a tomada de decisão. Em negociação, nada mais conveniente para converter a outra parte a fazer ou deixar de fazer aquilo que você deseja, utilizando-se da escassez. Outra situação também que eu gosto de trazer para acelerar a tomada de decisão é justamente quando você fixa um prazo. Você dá uma data ali final, uma data cabal, uma data improrrogável para que o negócio seja realizado. Senão a oportunidade será perdida, senão aquilo não mais estará disponível a outra parte. Quando você dá um prazo improrrogável, quando você dá um prazo final, isso também cria uma urgência, né? Vem de novo aquele sentimento, eu vou ficar fora, só eu não vou fazer parte desse grupo, só eu não vou ter essa situação à minha disposição. Então, numa mesa de negociação, você tem que carregar essa argumentação voltada para a escassez, justamente para momentos decisivos.
pois muitas vezes essa tática é usada para que os partícipes da negociação sejam impelidos ali quase coercitivos a decidir com muita brevidade, né? Você dá um prazo improrrogável e a pessoa sente que ou eu faço, eu não posso ficar de fora. O ponto negativo é que em várias situações as pessoas mentem, né, em relação ao senso de urgência, de escassez. Eu que tenho cursos, que tenho processo de mentoria, que tenho treinamentos, eu vejo muitas pessoas vendendo por aí, elas falam, não, é só até tal dia, essa semana encerram-se as inscrições, e aí depois você vai ver, tá o mês aberto as inscrições, o mês inteiro. Ela falou que foi uma semana para dar esse gatilho mental da escassez ali, né, diante do convencimento, diante da persuasão, né, negociando com as pessoas, mas depois continua-se então o prazo estendido, tudo aberto. Então isso muitas vezes é utilizado de maneira indevida, de maneira negativa, de maneira enganatória das pessoas. É preciso ficar atento para não ser levado por uma boa conversa, tá? Esse sentimento de urgência, ele é aquele sentimento aonde você toma decisões que às vezes depois complicam vários anos da sua vida. Toma muito cuidado. Código 11 da persuasão. Vamos lá, pessoal. Fiquem comigo aqui, que tem um material riquíssimo para passar para vocês. O código número 11. Deixa eu virar a página aqui. É aquilo que eu chamo da regra dos 30 segundos. Olha só, regra dos 30 segundos. Esse é o código da persuasão também, poderosíssimo. Na maioria das vezes, se torna mais fácil, evidentemente, persuadir uma pessoa, uma empresa, uma situação, numa negociação, quando o tempo está de sobra a nosso favor. Quando a gente tem tempo, fica tranquilo, né? Agora, como fazer uma boa negociação e ter resultados significativos quando não há tempo suficiente para isso, né? Como que você faz? Vamos aqui pegar o exemplo do pitch de elevador. Isso é mais ligado às empresas, às startups, às empresas de tecnologia, onde elas têm os investidores que pegam ali aquela apresentação, né, o pitch de elevador, que é o tempo do elevador subir ali do térreo ao 10º andar, a pessoa fazer aquela apresentação, né, grosso modo, convencendo, persuadindo para que consiga aquele investimento que ela deseja. Então, é mais ou menos essa situação quando se fala em pitch de elevador. Robert Cialdini, por exemplo, que é o cara que difundiu muito, né, a persuasão, ele tem vários livros na área da persuasão, ele diz que esses 30 segundos seriam como uma avalanche de um penhasco ou como se você estivesse diante de um furacão. Não, ou seja, o que significa isso? Não basta muita coisa para que você decida. Você apenas quer fugir quando você está diante de uma situação dessa. Você apenas quer buscar um abrigo. Ou seja, você apenas quer buscar uma forma de decidir rapidamente, de promover uma escolha, de criar ali uma situação onde você possa trazer aquele resultado que você quer para a mesa, trazer aquele resultado mais satisfatório. E aí eu trago alguns pontos aqui que eu quero compartilhar com você dentro dessa lógica aí dos 30 segundos do pitch do elevador, tá? Como fazer a apreensão da atenção de alguém durante período de tempo tão curto e ainda conseguir um resultado positivo, tá? Eu trouxe alguns passos aqui dentro do estudo que eu fiz que servem para qualquer área que você quiser fazer um rápido convencimento, onde você tem ali 1 minuto para falar diante de uma mesa, né? 1 minuto em separado numa situação ali, um coquetel, um seminário, aquele momento que a gente sabe que é complicado, que as pessoas importantes estão sempre rodeadas, estão sempre cheias de assuntos que eles têm que cumprir, agenda cheia. Então, eu trouxe alguns pontos aqui dentro dessa lógica dos 30 segundos de convencimento. O primeiro ponto é o seguinte: você puxa o assunto trazendo para a conversa uma tática poderosíssima, trazendo para a conversa uma pessoa muito importante para o seu interlocutor, tá? Alguém que ele jamais ignoraria. Diga, por exemplo, que já esteve com esta pessoa e vocês conversaram muito sobre vários assuntos. E aí, quando eu digo para aquela pessoa que eu quero chamar a atenção, que eu me conectei com uma pessoa que ela jamais ignoraria, uma pessoa muito próxima dela, eu já quebrei essa barreira e me aproximei, já fiquei de ombro a ombro com ele, tá?
Segunda coisa, dentro dessa lógica dos 30 segundos, tá? Que aqui é 30, 1 minuto, 5 minutos, uma negociação rápida, um convencimento rápido. Faça com que, por exemplo, parecesse que esta terceira pessoa estivesse presente ali com vocês, né? Traga ela para o assunto, traga pensamentos, visões, comportamentos que ela poderia ter se ela estivesse lá. Então você pode falar em nome dela. Por exemplo, diga que ela o recomendou para que levasse este projeto a este interlocutor que está ao seu lado no momento. Claro, isso tem que ser feito de modo sincronizado. Você tem que ter esse cenário antecipado. Você tem que estar com isso construído na sua mente. Se você vai para um lugar, você já sabe que aquela pessoa que é o meu alvo, aquela pessoa que eu preciso conversar. Então você construiu já todo esse cenário para que ali consiga, né, colocá-la no quadrante que você pretende para obter uma resposta dela, né, uma resposta positiva. Esse é o segundo ponto. O terceiro, diga que existe algo em comum que pode conectar os três elementos. E este algo que conecta vocês três é justamente o segredo que seu projeto guarda, que seu serviço, que seu trabalho guarda. E que você precisaria de um tempo maior para explicar a ele, né, a fim de que realmente ele visse que isso é uma oportunidade irresistível. Seu interlocutor, então, diante disso, ele vai sentir um desejo de compreender melhor o assunto, vai solicitar a continuação da conversa em outro ambiente. Isso, basicamente, é o que acontece. Normalmente é o que acontece. Pois ele tem aí esse desejo em função do link que você fez. Você trouxe uma pessoa que é próxima dele. Você trouxe uma pessoa que ele confia. Você trouxe uma pessoa que jamais ele não ele não atenderia. Você trouxe uma pessoa que ele tem muita afeição, muita proximidade. Então você fez esse link. Aqui você já falou para ele que é algo que vai conectar os três e vai trazer benefícios para todos. A quarta coisa, dessa forma você plantou então na pessoa a semente de curiosidade, a semente do medo, a semente de não perder essa possível oportunidade que já a outra pessoa que ele conhece disse que seria importante para ele. Então, veja, isso motivou ele a abrir espaço na agenda dele para dar continuidade na conversa. A quinta coisa é dar continuidade no assunto a fim de persuadir a pessoa. Você usa, por exemplo, nessa continuidade do assunto, você traz uma história emocional. Você conte como que aquilo nasceu, como que você entrou naquele negócio, como que você teve aquela ideia, como, por exemplo, tudo isso surgiu. Você traz aquela emoção. E isso produz um efeito muito legal, né? A gente sabe o quanto a emoção, boas histórias, né? Storytelling, se você não ouviu falar ainda em storytelling, eu sugiro que você pesquise, que isso é importantíssimo, você ter conhecimento, saber contar boas histórias, saber trazer, né, histórias comoventes, emocionais para o bojo de negociações. Sexta coisa, você mostra para essa pessoa os possíveis cenários, você tenta criar expectativas sobre o que você possui nas mãos. Você mostra para ela que vai ter um futuro promissor diante daquilo que ela está apresentando e que ela não pode ficar fora disso. E mais do que isso, que ela vai ser fundamental para que vocês façam esse negócio, que é um negócio que pode viabilizar um legado incrível. A sétima coisa, mostre que a sua ideia ou solução em breve será muito desejada. Então veja, é uma construção. Tudo isso aqui que eu estou dizendo, bem trabalhado, bem estudado, bem introjetado. Se você fizer o link, você vai vendo que é uma construção natural. Eu estou apresentando aqui, talvez seja um conteúdo muito denso, talvez seja muita informação, mas depois que você pegar ponto a ponto e ir linkando dentro de uma negociação, você vê que ocorre naturalmente. Não é nada mecanizado, não é nada muito difícil de ser aplicado. Entendeu? Então isso é importantíssimo você ter em mente. A oitava coisa aqui, depois de fazer esse link, de mostrar a sua ideia, de dizer que vai ser desejado por outras pessoas, de fazer com que aquela pessoa ficasse aguçada por fazer parte desse projeto, você vai para a sua tacada final. Aí você faz a proposta, você traz ela para o seu campo de jogo, né? Fala exatamente o que você precisa dessa pessoa, e aí você já está com grande chance de obter um sim, de persuadi-la, de ter a negociação
favorável ao sentido que você deseja para assim então tocar o seu projeto. Vamos lá, pessoal. Caminhando para o final aqui, nós estamos agora indo para o 12º código da persuasão. Isso é importantíssimo que eu vou trazer para você aqui agora. Sempre procure iniciar a negociação. Você deve iniciar o processo, porque quem controla o início das negociações tende a controlar também o fim, o acabamento delas, o destrinchar final, a parte final. Se você deixar o cliente, se você deixar o seu ex-adverso, se você deixar a outra parte conduzir, você vai ficar refém do destino que ela está dando. Né? Às vezes você tem boas argumentações, às vezes você tem bom material para apresentar, para convencer, mas como a outra parte começou a dar o sentido, você depois tem dificuldade em trazer para aquilo que você deseja. Então, ao iniciar as negociações, você consegue ter o controle de onde as coisas estão indo. Você consegue saber minimamente qual o rumo ali mais favorável ao que você deseja, a situação está caminhando. Então você não vai ficar à mercê ao que o outro pensa, ao que o outro está sentindo, ao que o outro está fazendo. Então começar a negociar também pode ajudar você a não ser encurralado, né? Às vezes a pessoa começa a negociar de uma determinada maneira e daqui a pouco coloca uma baita de uma pressão em cima de você, você não consegue mais voltar, né? Agora, por outro lado, quando o cliente já inicia as conversas, por exemplo, perguntando qual é o melhor preço, perguntando quanto custa, você traz ao bojo daquilo que está sendo conversado, né? Não em função do preço, mas você coloca os valores que aquilo vai agregar à vida da pessoa. Você coloca o quanto aquilo é positivo, o quanto ele vai levar, muito mais do que ele está pensando. Então essa argumentação você já tem que construir, você já tem que demonstrar a ele que o preço é apenas um detalhe, né? Desde, evidentemente, que você saiba transferir essa carga de valor de maneira consciente, de maneira profunda para a outra parte, para o seu interlocutor. Esse 13º ponto aqui é um ponto onde eu já vi muita gente perder negociações maravilhosas, tá? Que é um ponto onde muitos advogados, inclusive, pasmem, né, erram, tá? Muitos empresários erram, que é o 13º ponto, negocie por escrito. Não sei se você pode acreditar nisso, mas tem muitas pessoas que não negociam por escrito. Negocia através da confiança, negocia através da amizade, negocia através da camaradagem e acaba esquecendo de colocar por escrito. Não faça essa bobagem numa negociação. Milhares de vendedores, de profissionais de toda a ordem, de todas as áreas, cometem esse erro de discutirem sobre os termos, ajustarem os termos de um acordo e não assinarem algo por escrito, não firmarem ali, ponto a ponto, aquilo que eles conversaram durante, às vezes, várias mesas de negociação. Você está achando que eu sou exagerado, mas isso ocorre muito mais do que você imagina. E aí, quais os problemas, né? Qual o problema depois? Quais os problemas que podem surgir? Vários. O objetivo das negociações é chegar a um acordo por escrito. Tenha isso em mente. Todas as vezes que você estiver dentro desses códigos da persuasão que eu trouxe aqui para você, fazendo uma negociação, qual que é o objetivo? É acordar por escrito, não é de boca. Ah, mas eu tinha testemunha. Ah, mas essa pessoa ela é muito confiável. Ah, mas muita coisa que você negocia, que você conversa durante as reuniões se perde no meio do caminho. Então não fique perdendo tempo, jogando conversa fora, tem que colocar no papel. Negocie por escrito. Persuadir o outro sem qualquer intencionalidade prática, ou seja, colocar no papel, é apenas perder tempo, é uma ação inútil, é um gesto que não vai trazer resultado nenhum depois. Às vezes, se você construir o seu acordo por escrito, ao passo que negocia, você está preparando o terreno para você conseguir o resultado que você quer. Entende? Você vai ter um fechamento de acordo de maneira confortável, de maneira desejosa, dentro daquilo que você espera.
Então, a melhor maneira para garantir que as partes cheguem ao meio termo é documentar todas as condições, tudo aquilo que vocês estão decidindo, tudo aquilo que vocês estão negociando, tudo aquilo que vocês estão conversando dentro de um processo de negociação. Gente, eu tenho muito mais aqui para falar. Esse é um tema relevantíssimo para mim, tá? É um tema que eu estudo muito, é um tema que eu dou aula, dou palestras, dou consultoria a empresas sobre isso, sobre negociação, sobre métodos persuasivos, sobre comunicação, né, comunicação assertiva, tá? No meu site orlandopaixão.com.br você vai ver mais materiais lá meus sobre os meus trabalhos, sobre as atividades que eu faço. Tá no Instagram também, @OrlandoPaixãoOficial. Mas eu vou aqui finalizar para você, tá? Dizendo algumas coisas para a gente caminhar para o final, porque senão a palestra vai ficar muito extensa. Então compreenda o seguinte, negociar, gente, não é uma guerra. Eu sempre finalizo esta palestra, esse treinamento, frisando isso para você. Nós somos responsáveis por ajudar as pessoas, os nossos clientes, aqueles que estão sob a nossa batuta, a entenderem, enxergarem valor no que fazemos, valor naquilo que nós estamos tratando para as pessoas interessadas. Se no final das contas você sentir que a negociação está se tornando uma queda de braços, uma verdadeira guerra, uma tormenta, um peso enorme, você para de negociar. Encerra a negociação, inicia um processo novamente, agenda uma nova reunião, busca uma nova ocasião, traga novos argumentos, vai buscar mais informações. Não é porque você entrou num processo de negociação que você tem que encerrá-lo. Não é porque você está persuadindo e depois perde-se no meio do caminho que você tem que seguir mesmo assim. Não. Você pode ali pedir uma parada estratégica em função de documentos que você precisa viabilizar, em função de outros profissionais que às vezes você tem que trazer para o bojo da conversa. Então não fique receoso em encerrar uma negociação e iniciar novamente, porque negociação não é guerra. Negociação é relacionamento. O seu papel é entender como o seu produto, como o seu serviço, como o seu negócio, como o seu projeto pode ajudar as pessoas, pode ajudar os clientes e, consequentemente, ajudar a eles a fim de que te contratem, a fim de que você seja contratado para resolver os problemas dele. Esse é o objetivo. Mas tudo isso vem como? Vem da construção de relacionamentos de qualidade. Em torno de qualquer relação comercial, em torno de qualquer relação pessoal, em torno de qualquer relação empresarial, você tem que estabelecer relacionamentos de qualidade. Todos esses 13 códigos da persuasão que eu trouxe para você, eu tenho mais aqui, mas eles são o quê? Eles são uma construção de bons relacionamentos. É isso que eu estou trazendo para você. É isso que eu estou te direcionando, é isso que eu estou te entregando. O bom relacionamento ainda, gente, é a única saída para o sucesso em qualquer projeto de vida, em qualquer negociação. E aí você me fala, o que é um bom relacionamento? É a comunicação, é a conversa assertiva, é ser líder, é ter iniciativa, é ter atitude, é saber respeitar aonde o direito do outro começa. Então, seja na instância ou setor que seja da sua vida, qualquer área que for, invista sempre em construir bons relacionamentos, principalmente baseados na verdade e no ganho mútuo entre as partes envolvidas. Você vai não só fazer um bom negócio, muita gente infelizmente pensa só em fazer um bom negócio, mas você vai não só fazer um bom negócio, mas também criar ali um bom relacionamento para que você promova outras ações, outros negócios, outras situações que sejam compartilhadas no futuro. Pessoal, deixa agora eu abrir aqui os comentários. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário, se tem alguma pergunta, por favor. Tá, eu trouxe aqui quase que integralmente o material que eu precisava. Olha aqui, temos a informação aqui no chat, ó.
participante, prezado participante, ó, certificado, informamos para a emissão de certificado. Eu acredito que vocês já tenham aqui pegado a informação. Gabriel, obrigado pela presença. Se você tiver perguntas, comentários, podem falar aqui para a gente, por favor, que eu vou aqui nesses últimos 5 minutos ainda bater esse papo com vocês. Excelente palestra, obrigado, Marta. Certificado, Paulo, tá aqui embaixo a informação, tá? Pessoal, aqui também, ó, eu peço para que vocês respondam à pesquisa de opinião, isso é importantíssimo, né? A opinião de vocês, a percepção, a expectativa de vocês é que vai modular as nossas ações, é que vai fazer com que a gente continue em um ou em outro sentido. Então é importantíssimo que vocês façam isso, tá? Respondam à pergunta de opinião, que a gente vai cada vez mais produzindo material, produzindo atividades, né? Que esse é o foco da OAB São Paulo, esse é o foco do presidente Caio, promover bons eventos. Deixa eu ver aqui os comentários, queridos amigos, muita gente aqui presente. Gabriel. Que fez a pergunta, legal. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Matheus Rastelli. Orlando, se a negociação for frustrada por diversas vezes, por atitudes indesejadas da outra parte, devemos insistir em nova tentativa ou não? Olha, Gabriel, você está falando aqui quando a negociação ela é frustrada por diversas vezes, tá? Significa que você já trilhou alguns caminhos que não deram certo. Significa que você trilhou alguns caminhos aonde o objetivo desejado não foi conquistado. Agora você precisa pensar o seguinte: esse objetivo que você deseja nesta negociação, este objetivo, o resultado final que você deseja, ele é congruente com aquilo que vocês estão negociando? Você tem que também fazer uma autocrítica aí. Será que não é possível retroceder, voltar um pouquinho, ceder mais? Será que não é possível buscar um outro elemento, que pode ser até uma outra pessoa para fazer a intermediação dessa negociação? Negociar, tá? A gente fala aqui, como eu disse para você, que ela parte de uma negociação simples do dia a dia, de uma tarefa do lar, até uma negociação altamente complexa, a compra de um Boeing, vamos dizer assim, né? Tudo isso você vai fazer em função das argumentações que você possui, em função do conhecimento que você possui, em função do material persuasivo que você vai colocar na mesa. Então significa, por exemplo, se por diversas vezes as atitudes indesejadas de outra parte, por atitudes for frustrada por diversas vezes por atitudes indesejáveis da outra parte, significa dizer, por exemplo, que a outra parte não quer negociar. Significa dizer que a outra parte ela quer tumultuar. Significa dizer, de repente, que ela quer resolver não pela via da negociação. Às vezes ela quer resolver pela via judicial. Às vezes ela quer buscar uma arbitragem. Às vezes ela não está tão segura para fazer aquela negociação. Então você tem que buscar outros elementos e descartar todas essas vias que você utilizou até agora, né? Veja se não tem algo a mais que você pode ceder. Veja se essa pessoa, a outra parte, que ela teve aí atitudes indesejadas, né? Da outra parte, ela simplesmente não estava segura em função de todos os aspectos que envolviam aquela negociação. Então você tem que sentar com essa pessoa, revisar tudo de novo, perguntar se ela precisa de mais algum material complementar, perguntar se é importante para ela ter um outro profissional para trazer essas informações que talvez ela tenha dúvida. São diversas maneiras que você tem que fazer. Agora, você precisa saber também, Matheus, que em determinado momento a negociação se esgota, isso é verdade. Em determinado momento não há mais possibilidade de ter negociação. Isso depende caso a caso, isso depende de situação para situação, isso depende de objetivo para objetivo que vocês desejam. Se as atitudes sempre são contrárias da outra parte, sempre ela não quer negociar, sempre busca causar alguma situação onde frustre a negociação, ela evidentemente não quer negociar ou está insegura. Aí é caso a caso, mas tem que... a primeira coisa que eu te falo é o seguinte: pegue tudo que foi feito até agora, tá? E veja aquilo que é possível
colocar aí em novas tentativas e aquilo que você tem que descartar de imediato. Então tem que ter esse esclarecimento para a outra parte. De repente você tem que ceder um pouco mais, de repente você tem que buscar um outro profissional para dar mais segurança para essa pessoa. Né? Se é um caso que envolve engenheiro, se é um caso que envolve medicina, se é um caso que envolve um laudo de um profissional da área química, de medicamentos, que a gente tem muito isso, muitas negociações em áreas assim. Então, quer dizer, ela não está confortável, às vezes, com todos os elementos que foram trazidos à mesa para negociar. Aí cada caso é um caso, né? Mas basicamente, a grosso modo, diante do que você colocou nessa pergunta, o que eu posso te direcionar é isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver aqui. Por favor, alguém tiver uma pergunta, um comentário, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Pessoal, uma honra imensa estar com todos vocês aqui. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela presença de vocês. Esta palestra, esta aula em breve ficará disponível no YouTube da OAB. Esta palestra em breve será possível que vocês revejam e também compartilhem com outras pessoas. Peguem os insights que você adquiriu aqui. Valeu, Matheus. Peguem todas as informações, o conteúdo, o conhecimento que você adquiriu aqui e coloque em prática. Coloque em prática onde? Onde você está agora. Coloque em prática em todas as áreas da sua vida. Você vai ver que é possível. E quando você começa a praticar, né, falando assim, se você passa por um treinamento de vários dias, vários modos, se você pega o material e começa a rever, você compreende de maneira mais tranquila, né? Mas se você começar a praticar em todas as oportunidades que você tiver, você vai perceber que você rapidamente pode se transformar em um mestre da comunicação, o Matheus. Tenha certeza disso, viu? Rapidamente você vai capilarizando aí todas as qualidades, todas as habilidades, todos os dons que esta área magnífica, né, da negociação, utilizando os códigos da persuasão, que são esses códigos aqui que eu trouxe para você, que é uma sequência lógica, uma coisa vai puxando a outra, e ali você vai, diante das pessoas, quando você senta para negociar com uma pessoa que você sente o comportamento, o modo de pensar, a postura corporal, as palavras que a pessoa diz, você começa a saber quais códigos naquele momento serão mais positivos ou não dentro do objetivo que você busca. Então, em nome do presidente Caio da OAB, em nome do vice-presidente Ricardo Toledo, em nome dos nossos queridos amigos de Cultura e Eventos, né, da Secretaria de Cultura e Eventos, a quem é muito bem gerida lá pela Danila e sua equipe, eu quero aqui dar por encerrado, agradecendo também os membros colaboradores da nossa Comissão de Relações com o Poder Legislativo. E eu tenho várias outras palestras aí também sobre comunicação, sobre oratória, sobre liderança, iniciativa, que é a área que eu mais atuo, que eu mais dou cursos e treinamentos. Estão aí nos canais da OAB para você ver, rever, compartilhar. Legal, pessoal? Forte abraço a todos vocês, boa noite. Obrigado pela presença, obrigado mais uma vez pela bela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho daquele conhecimento que a gente adquire ao longo da vida, ao longo dos nossos estudos e das nossas experiências. Forte abraço, agradeço de coração a todos vocês. Valeu, Iago, Fabiana e todos os outros que estão aqui. Valeu, pessoal. Boa noite, boa noite. Fiquem com Deus.